Multiversal Flaviano. Mais uma perguntinha para vocês aqui, ó. O JC era retratado nos primeiros séculos com vestimentas judaica ou romana. Então veja que essa imagem aqui não é antiga, né? Essa aqui é uma imagem de agora, né? Que algum artista fez. Então aqui ele está com uma roupa de judeu. Mas eu quero saber de vocês. As primeiras vestimentas dele que ele aparece nas catacumbas e né, nas eclesias tal, ele aparece com vestimenta judaica ou romana? Fala pra gente aí. Prestem atenção. Do meu lado esquerdo aqui, a gente tá, esse aqui é da catacumba da Clementina, não, da Flávia Domitila. Tá? Esse aqui é do século 2 ou 3, mais ou menos. Ó, o JC aqui com uma roupa romana. Eu já mostrei em outra live, por exemplo, quando tem essa faixinha pequena aqui, é da classe equestre. Então veja que ele, além de ser romano aqui, do lado esquerdo, ele é da classe equestre, ou seja, ele era um cobrador de imposto, tá? Você tinha a classe equestre, que era cobrador de imposto, e você tinha os senadores, que tinha era larga essa tarja, tá? Quer ver, ó? Ó, estão vendo aqui, ó? É uma tarjinha, uma faixa bem fininha. Isso aqui eram os cobradores de impostos, tá? Então Jesus vestindo uma roupa de cobrador de imposto. E aqui do lado você tem ele de Hermes, ó. Tá? Jesus vestido de Hermes. Ô, Francis, imagina um judeu se vestindo igual a um publicano. Imagina. Imagina um judeu se vestindo igual a um cobrador de imposto. Porque os judeus amavam, Eles né? já Os cobradores de criticavam impostos. ele para ele andar, né, andar e comer com cobradores de impostos. Aí você tem ali os primeiros, isso aqui é do século II, tá, pessoal? Século II, III. Aí eles colocam ele vestido ali com essa faixinha que era de equestre, que era a mesma classe dos Flavianos, né? Eram os cavaleiros, né? A classe equestre dos cavaleiros. E o Tito Flávio, Vespasiano e Domiciano era da classe equestre, ou seja, a classe equestre eram os cobradores de impostos. Aí você tem Jesus dizendo que os cobradores de impostos entrariam primeiro no céu, as prostitutas. Fran, O que isso diz para vocês, pessoal? Tu quer mais passada de pano para os cobradores de impostos do que a historinha do... Como é? Do carinha lá que disse que eu roubei 4 vezes, do Zaqueu. A história de Zaqueu é uma passada de pano para os publicanos ali a rodo, meu amigo. Ali. Entendeu? Hoje houve salvação nesta casa. Aí quando ele vai falar de Israel, naquele dia haverá mais misericórdia para, acho que é a cidade de Sodoma e para Corazim do que para Israel. Mas o cobrador de imposto foi salvo, né? Então, assim, de quem que o rei cobra imposto? Do seu filho ou dos estrangeiros? Né? Seria era Jesus, né? Supostamente ali, a pessoa que estava escrevendo por detrás dele, dizendo o quê? Se Jesus era da classe ali dos Flavianos, o rei não podia cobrar imposto dele, pô. Como é que ele ia cobrar imposto dos próprios filhos, do próprio pessoal dele? Claro que não. Então, assim... Eu vou perguntar para vocês, então. O JC era comparado com Deus Sol? Sim ou não? Olhem aqui, ó. Do lado direito, nós temos o amigo Dionísio, e do lado esquerdo, o nosso amigo. Isso aqui é mais ou menos, tá? Eu não consegui datar isso aqui, mas é do século VI até o 8, tá? Então, eu não sei se alguém tiver aí essa... Então, veja que o nosso amigo JC, ele tem um círculo. A maioria das imagens dele, desse século, tem esse círculo. Isso quer dizer o quê? Que ele é um deus solar. Isso quer dizer que ele é um deus solar. Esse daqui não é à toa que está aqui nele, aqui, ó. Tá vendo? Tem uns círculos que são mais visíveis. Aqui você tem um círculo, ó. E olha aqui na cabeça do nosso amigo Dionísio, do lado direito, ó. O Sol, ou seja,
JC é um deus solar. Dionísio, deus solar. Vamos mais? Sol Invictus. Olha o Sol aqui em volta dele. Nosso amigo Sol Invictus e o nosso amigo JC, o Sol. Não é à toa que eles se reuniam no domingo, no dia do Sol, porque o JC é um deus solar. Ele não é filho de Javé, Saturno. Ele é filho de Sol. Tá? Vamos mais uma, primo? Quem é esse aqui? Apolo, o deus Sol. Novamente aqui o Sol em um círculo, ó. Deus solar. Mas esse aí é o amigo de Paulo, pô. O Apolo. Amigo de Paulo, né, não? Ah, é o amigo de... É verdade, o Apolo. Amigo de Ó, esse aqui é o Paulo. amigo do Paulo. Lembra que o Paulo Amigo do tinha um Paulo. amigo? Era Apolo. É esse aqui o amigo dele, ó. E aí, pessoal, judaica ou romana? Coloca aí pra gente no chat aí. Judaica ou romana? Olha aqui que nosso amigo, eu trouxe esse texto aqui do João Crisóstomo de novo, esse cara aqui é do século IV, mais ou menos, ó. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Devemos primeiro erradicar essa doença. O que é a doença, primo? Fala aí. Não entendi porque aqui tá um pouquinho de barulho, só Devemos repete. primeiro erradicar essa doença. O que é essa doença? Mediante O que assim era o a que doença lá no... eram os judeus que não aceitavam Roma. Isso. Então, pensar em questões externas. Devemos primeiro curar os nossos e depois nos preocupar com os outros que são estranhos. O que é essa doença? Ele pergunta aqui, ó. As festas dos miseráveis e miseráveis judeus logo marcharão sobre nós, uma após a outra em rápida sucessão. A festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, os jejuns. Então veja que a doença, ele está dizendo que a doença é quem, gente? Povo judeu. Vocês entenderam isso? Ó, ele vai continuar dizendo assim, ó. Muitos em nossas fileiras dizem que pensam como nós, mesmo assim, porque tinha o que acontecia. Tinha alguns cristãos que estavam se envolvendo com eles. Então ele está fazendo uma crítica que é para eles não se envolverem com os costumes judaicos, né? Ó, muitos de nossos fileiros dizem que pensam como nós, mesmo assim, alguns deles assistirão aos festivais e outros se juntarão aos judeus para manter suas festas e jejuar. Ou seja, os cristãos não podiam andar com os judeus. Ó, mas agora que as festas judaicas estão perto e às portas, se eu deixar de curar aqueles que estão doentes com a doença judaizante, temo que, por causa dessa sua associação inadequada e profunda ignorância, alguns cristãos podem participar das transgressões. Depois de terem feito isso, temo que minhas homilias sobre essas transgressões serão em vão. Criticando quem? Os cristãos que estão se envolvendo com quem? Com os gregos, com os romanos, com os persas. Fala, primo, com quem que ele está criticando? Fala aí. Com os filhos do diabo, né? Com Javé, ou com os judeus. E, para finalizar, o Crisóstomo vai dizer o seguinte, ó. Pois se eles não ouvirem nenhuma palavra minha hoje, eles então se juntarão aos judeus em seus jejuns, uma vez que eles cometeram esse pecado, e será inútil para mim aplicar o remédio. Aí eu pergunto para o pessoal, como o judaísmo, ou como o cristianismo pode ter surgido dos judeus, se o tempo todo eles estão metendo pau? Você tem desde Paulinho, acabando com o sacrifício, com circuncisão, você tem Clemente, você tem os pais da igreja, você tem os pais apostólicos, todos eles criticando, dizendo que eles agora estão se reunindo no dia do sol, eles estão fazendo sessões lá, o culto seguindo Mitra. Aí eu pergunto para vocês, existe alguma ligação? Vocês conseguem ver uma ligação do cristianismo com o judaísmo? Vocês conseguem? Olha, agora o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe um texto de Cícero,
para ajudar mais vocês, tá? Cícero está ali no século II, antes da Era Comum, tá? Olha o que Cícero vai dizer, ó. Enquanto quem, primo? Os romanos? Os persas? Os gregos? Não. Os judeus estavam de pé e pacíficos em Jerusalém, no entanto, a religião desses homens era o quê, primo? Abominável aos costumes dos nossos ancestrais, os romanos. Do esplendor desse império e da dignidade de nossos ancestrais, mas agora ainda mais porque esta nação mostra o que sentiu em relação ao nosso governo pelas armas. Então veja que ele está falando de uma revolta que eles fizeram lá antes. Então veja que ele está dizendo que a religião desses homens era, e os costumes, era abominável aos costumes dos romanos. Aí eu pergunto, como que os romanos iam aceitar essa religião se ela não fosse uma religião romana, se ela não tivesse nascido em Roma? Tá? Então, não é à toa. Tá? Então, quando eu digo que eu, o Scania, nós estamos dizendo para vocês que o cristianismo nasce em Roma, no palácio de César, e não veio lá da Galileia, da Judéia, é porque nós estamos se utilizando aqui de fontes internas e externas. Tá? Não tiramos isso da nossa cachola, não é que eu acho isso, não. Veja que eu estou trazendo para vocês textos interno e externo. Eles estão fazendo uma crítica dura aos judeus, que eles mataram o Salvador, eles não estão mais seguindo agora, eles estão criticando, né? O Crisóstomo está criticando os cristãos que estão se envolvendo com os judeus. Então veja, se eles eram judeus cristãos, por que ele está criticando os cristãos que estão se envolvendo? Então quem são esses cristãos? Os romanos, os cristãos que estão se envolvendo ali, é Exatamente. isso, né, primo? Fala aí. Não, é exatamente isso, porque assim, se o cristianismo veio ali do povo judeu, Pedro, Tiago, babá, Jesus, ali, a descendência e tal, por que que os cristãos que veio desse povo tá criticando esse povo? É como o Armin botou aí, que ele tá meio que debatendo aí com o Felipe aí, né? Me traga um versículo, só quero um, de Jesus falando mal de Roma. Um, só um. Ele criticando Roma. Agora, eu quero só um, eu sei que tem mais. Um versículo de Jesus criticando, xingando, falando mal do povo judeu. Só um. Aí tu vai ter Coloca erro. para nós aí um só. Um só e a gente termina a live. E eu fecho o canal. Um só de Jesus criticando Coloque uma Roma. frase aí do JC criticando os romanos, o Paulo criticando os romanos, eu fecho o canal. Bom, então eu li para vocês aqui o texto de Cícero, né, falando aqui que a religião deles era abominável. Vamos ver o que Cassius Dio vai dizer aqui, ó. Cassius Dio vai dizer o seguinte, ó: pois os judeus consideravam... Tá, silencia o teu microfone, primo. Pois os judeus consideravam intolerável que raças estrangeiras fossem estabelecidas em sua cidade e ritos religiosos estrangeiros plantados ali. Aí eu pergunto, o cristianismo, ele é o quê? De tudo que a gente vem mostrando aqui, ele é o quê? Ele é judaico ou é romano? Todas as leis do cristianismo foi mudou tudo. Então, ou seja, para os judeus, o cristianismo era visto como uma religião estrangeira, não como uma religião que estava ali para superar. E olha o que o Tácito vai dizer, ó. Para estabelecer sua influência sobre esse povo para sempre, Moisés introduziu novas práticas religiosas. Bastante, olha o que ele diz, primo, bastante opostas às de outras religiões. Os judeus consideram profano tudo o que consideramos sagrados, ou seja, os romanos. Por outro lado, eles permitem tudo o que detestamos. Vocês entenderam? Então, como que o cristianismo é uma religião judaica se ele está criticando? Ó, Joséfo vai dizer o seguinte, ó: e é evidente que a fortuna está em todas as mãos para eles e que Deus, quando ele deu a volta às nações com esse domínio, está agora estabelecida onde, primo? Onde que Deus foi morar agora? Vocês entenderam essa passagem aí de Guerra dos Judeus?
Isso aí é depois da guerra. José está dizendo que o Deus do templo, ele foi para o lado dos romanos, e aí ele começa a percorrer todo o mundo romano, e ele vai se estabelecer aonde? Aonde? Aqui, ó, em Roma, na Itália. Ou seja, o Não, não, não é Deus do possível. Não, não é templo, possível. ele Não, se não é torna possível. um Deus romano. É o Não, famoso não é possível. evocatio, né? Não. Não, acho Não que tu leu acredita, errado primo? aí, ô Francis. Viu? Ah, não, acho que tu leu errado aí, viu? Mas você acha que eu estou errado ou o José está errado? O Deus judeu se estabeleceu em Roma, mas o Deus judeu nunca abandonaria o seu povo. Ai, não. Ele já tinha Ó, John, feito. foi Ele comer já tinha. pizza. Ele largou o churrasco, Sim, é isso que o primo fala, ele largou o churrasco e foi comer pizza. comer pizza. Não. E antes que ele diga que a gente está tirando de contexto, ele feito isso com Nabucodonosor, onde fala que Deus deu a autoridade a Nabucodonosor para destruir Israel. Ou seja, ele estava do lado de Nabucodonosor. Entendeu? Ó, agora eu vou perguntar mais uma coisa para vocês aqui. O Natal é uma data judaica ou romana? Escreva aí para gente aí. Então, vamos lá, primo, vamos mostrar aqui. Então. Olha só aqui, ó. Dias Natalis, tá? Era um aniversário, dia do Natal, ou mais geralmente um aniversário de um evento de fundação, tá? Isso, Roma. Eu estou falando aqui de Roma, não da Judéia, ó. Dias Natalis era aniversário de um deus ou do imperador, certo? Ó, os romanos comemoravam o aniversário de um indivíduo anualmente, em contraste com a prática grega de marcar a data a cada mês com uma simples libação. O dies natalis romano estava ligado ao culto devido ao gênio. Em História Augusta, sobre Adriano, vai dizer o seguinte, ó, na Saturnália, quando que acontecia a Saturnália? Dezembro, certo? Eles faziam o que na Saturnália, primo? O que acontece no Natal que todo mundo faz? Troca um presente, né? Troca Certo? Então, presente. olha o que vai dizer aqui esse autor aqui, ó. Na Saturnália e na Sigilária, ele, Adriano, costumava surpreender seus amigos com presentes e, de bom grado, recebia presentes deles. Ou seja, troca de presentes, pessoal. Natal, Saturnália, tá? Isso acontecia antes, muitos antes do JC nascer, tá? Para detectar desonestidade em seus fornecedores, quando dava banquetes com várias mesas, ordenava que fossem servidos pratos das outras mesas, mesmo as mais baixas, histórias augustas, ou seja, na Saturnália trocavam-se presentes, ou seja, e era o dia Natalis, dia de Natal é isso, ó, é um aniversário. Então, esse Natal era referente ao dia, o nascimento do imperador, ou de um deus. Plutarco vai dizer o seguinte, ó, como a maioria dos povos está acostumada a fazer oferenda aos mortos no final do dia do mês, no final do mês, não é razoável honrar os mortos no último mês na virada do ano? E dezembro é o último mês. Ou essas honras pertencem às divindades debaixo da terra, e é a estação adequada para honrar essas divindades quando todas as culturas atingiram a consumação? Ou seja, veja que ele está dizendo aqui, que era comemorado os deuses do submundo. Lembra, existe uma passagem lá que ele desce para o submundo, para o Hades, né, o JC. Você sabe O o que quer dizer Hades. isso, essa passagem, pessoal? Por que o JC desce para o Hades para conversar com Lázaro, né? Por quê? Porque ele é um deus do submundo. Quem são os deuses do submundo? Dionísio, Hércules. Eles fazem o Zeus, por exemplo, é o deus dos céus. O Hades era o deus do inferno. Aí você tinha o deus do mar, que era o Plutão, né? O Netuno. Netuno. Então, os únicos semideuses que faziam essa viagem entre céu, terra e inferno eram os deuses do submundo. Então, você tinha Dionísio, você tinha Hércules. Então, eles poderiam ir para o inferno, sair de lá, e depois da morte, eles iam para o céu e viviam lá no céu. Aí,
por que que JC vai para o submundo? Por que que ele vai para o Hades bater papo? Porque eles querem fazer essa conexão de um deus do submundo, porque ele era o Dionísio. Então veja que eles estão ligando o JC à cultura dos romanos. Você não tem essa coisa dos judeus, de um deus indo para o... Javé mesmo não existe ele indo para o inferno. Aí você tem o JC indo para o inferno. Por que isso, pessoal? Porque é mais um paralelo, mais uma tipologia que eles criam para dizer que esse JC agora, ele, além de ele ser o Sol, porque ele é Apolo, né, ele ilumina, ele também é um deus do submundo. Então, quando ele desce para lá, então eles vão criando vários sincretismos nesse personagem. Então, ele é para todo mundo, ele serve para todo mundo. Então, quem adorava Dionísio vai adorar ele, quem adorava Apolo vai adorar ele, ele serve para todo mundo. Agora, para a gente fechar, eu quero que vocês peguem o caderninho que vocês anotaram tudo e respondam isso aqui, ó. A pergunta que não quer calar. JC e o cristianismo, judeu ou romano? Perfeito. Então, galera, foi. Deus abençoe. Multiversal Flaviana. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.